Amém, meu irmão. Abre a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Irmãos, nós vamos começar uma caminhada no domingo de palavras poderosas em que os pastores estão se preparando sobre visão. A águia, ela é uma ave que tem muitas referências na Bíblia Sagrada. E a águia, ela tem de 4 a 5 vezes mais alcance de visão do que o ser humano. E por que ela adquiriu isso? Porque ela vive nas montanhas. E quando ela vem para caçar, seja num rio ou seja em terreno sólido, em 99% das vezes ela não perde a presa, ela não perde Então a águia, em 99% das vezes, ela é vencedora no seu foco. E se nós queremos, irmãos, ser vencedores, nós não podemos perder a nossa visão. Nós precisamos pedir para Deus todos os dias que a nossa visão seja como a visão das águias. Pergunta para o teu irmão assim: em quantos por cento você tem acertado os teus alvos? Espiritualmente falando, é muito forte isso. Se você vier todos os domingos do mês de agosto e setembro, eu tenho certeza que outubro, novembro e dezembro você vai arrebentar em nome de Jesus. Certeza. Se você fizer o que você aprende. Porque Tiago falou assim: não basta ser somente ouvinte, mas tem que ser praticante. Amém, irmãos? Amém? Abra a palavra do Senhor lá em 2 Samuel 6 e nós vamos ler. Não vamos ler. O pastor Gerson pregou na semana passada e usou essa referência do início. E nós vamos ver o que diz aqui o 20. Diz assim: e voltando Davi para abençoar a sua casa. Diga assim: abençoar a sua casa. Abençoar a sua casa. Mical, a filha de Saul, saiu em... Mical era a esposa de Davi, filha de Saul. Mical, a filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel. Ela não falou assim, ó, quão honrado foi hoje o rei de Israel. Ela falou assim, ó, quão honrado foi hoje o rei de Israel. Foi assim que ela falou. Porque ela estava fazendo pouco caso, porque ela estava fazendo chacota com o rei de Israel, pela atitude que ele teve. Ela disse assim: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Misericórdia. Disse, porém, Davi a ela: perante o Senhor que me escolheu. Quem é escolhido de Deus e diz amém? Diga assim: perante o Senhor. Mais forte, diga: perante o Senhor que me escolheu. Aleluia. Preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu tenho me alegrado. Quem tem se alegrado perante o Senhor diz amém. Perante o Senhor eu tenho me alegrado,
E ainda mais do que isso, me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falastes, delas eu serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Diga assim: não teve filhos até o dia da sua morte. Diga assim: Mical ficou seca, literalmente. Irmãos, presta bem atenção, é muito forte isso que nós lemos aqui. Mas a primeira parte também é muito forte. E tem uma pergunta que muitas pessoas fazem, e que eu já falei sobre isso aqui uma vez, se não me falha a memória, e pode você trazer a lembrança. Essa pergunta, ela surge na mente de pessoas, principalmente de crentes, principalmente pessoas que são escolhidas por Deus, pessoas que foram chamadas por Deus. E a pergunta é: por que algumas pessoas conseguem ver o resultado rápido na vida delas? Algumas pessoas conseguem obter, realizar, ver resultados rápidos no casamento, numa empresa, num projeto, em áreas da vida. Ela consegue ver resultados rápidos. E o cristão, ele pergunta, em contrapartida, na vida de outras, as coisas demoram a acontecer. Parece que nunca vão acontecer. E essa é uma pergunta comum de nós termos na mente e ouvirmos pessoas falando. E a gente pensa assim: será que é um tratamento diferente que Deus tem com uns e Deus tem com outros? Será que Deus tem tratamento diferenciado com os seres humanos? E você vai entender e vai obter a resposta hoje, para que você comece a aprimorar a tua visão. Orando por pessoas assim, porque essa semana uma pessoa me fez essa pergunta. Foi duas pessoas, na semana passada outra pessoa sobre células, eu falei no nosso GD, fez quase que a mesma pergunta. Deus nos leva para o livro de 2 Samuel, capítulo 6, para iniciar essa campanha, essa corrente, esse ensinamento. E entenda uma coisa, meus irmãos, que através dessa palavra, se você ler ela toda, eu penso que Deus, Ele trata as pessoas do jeito que as pessoas lhe tratam. Diga assim: Deus trata as pessoas do jeito que as pessoas lhe tratam. Eu penso. E se for para discutir teologicamente, nós vamos ter pelo menos 3 sínteses para ser discutida. Mas eu penso que Deus falou: com a mesma medida que você medir, vos medirão também. O Senhor diz assim: eu dou a semente a quem?
semeia. E ainda ele diz assim: eu multiplicarei e abençoarei o fruto da vossa fidelidade. Então nós podemos citar várias passagens da Bíblia que nos dá a entender e que vai nos ensinar a resposta, nos responder que Deus trata o Jair da mesma maneira que o Jair trata Deus. Deus trata o Giovanni da mesma maneira que o Giovanni trata Deus. Deus trata a pessoa da mesma maneira que a pessoa trata Deus, ou a palavra de Deus, ou as coisas de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E que Deus faz por elas, isso é muito forte, o que elas fazem por Deus. Deus faz pelas pessoas, Deus faz para o Vanderlei, Deus faz para o Cabecinha Branca, Deus faz para todos nós o que nós fazemos por eles, por ele. Pessoas podem dizer: pastor, você está por fora. Depois nós podemos se trancar no escritório e você provar que eu estou por fora, diz que eu estou falando e eu vou mudar o meu pensamento. Mas a Bíblia, ela nos dá a entender isso. Eu acredito que somos considerados por Deus da mesma maneira que nós o consideramos ou consideramos a sua palavra. A pergunta é: por que uns são abençoados, porque uns conseguem rapidamente as coisas, e por que demora tanto sobre a vida de outros, e por que na vida de alguns nunca acontece? Porque eu conheço crentes de 50 anos que estão da mesma maneira, nos 50 anos mendigando pão. E a sua descendência mendiga da mesma maneira. Davi falou assim: eu fui moço, agora eu sou velho. Esse Davi que dançou, aleluia, na presença de Deus, que tirou as suas vestes reais da presença de Deus, ele disse: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. O justo e a sua descendência mendigar o pão. Agora veja bem, irmão, de maneira que se nós recebermos essa palavra, entendermos, compreendermos e a praticarmos, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Ou essa palavra pode deixar de fazer toda a diferença na tua vida. A Bíblia não diz, pastor Adilson, que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, que corta dos dois lados, tanto na entrada como na saída? Isso quer dizer que a palavra pode impactar resultado na casa ou na vida do Ademar e da Cíntia, como a mesma palavra pode trazer destruição sobre a casa do pastor Emerson e da família dele. A diferença não é a palavra, a diferença é a atitude de quem ouve a palavra. Entenda isso, aleluia. É o início dessa campanha, e você está ouvindo a palavra de Deus, e ela pode fazer a diferença. Pastor, ele falou que a arca estava na casa de Abinadab. A arca era a presença de Deus. Dentro daquela arca tinha os utensílios que foram manifestados a palavra de Deus e a promessa de Deus sobre aqueles utensílios. E ela estava por 40 anos na casa de Abinadab. Uzá, o seu filho, Aiô, junto com Uzá, cresceram em volta da arca.
E eles sabiam o que Deus falou a Moisés sobre a arca. Eles ouviram o que era a arca. Por isso que Davi desejou a arca. Mas Abinadab também ouviu, se não me engano, irmão de Davi. Abinadab, se eu não me engano, irmão de Davi, também ouviu a mesma coisa que Davi ouviu sobre a arca. Hã? Não era? Amém, não era. Era irmão de Davi. Eu li, eu estava meio... Depois nós descobrimos isso, irmãos. O importante não é a Abinadab, é a atitude que ele levou as pessoas a ter. 40 anos, a arca lá. Só que eles trataram aquilo indiferentemente. E é como pessoas aqui que têm dúvidas estão tratando a presença de Deus indiferentemente. Estão tratando a palavra de Deus que é transmitida nesse altar indiferentemente, irreverentemente, isso, não sei se tem, mas se não tiver, eu criei. E ficam questionando, querem saber o porquê as coisas não acontecem. Abinadab, 40 anos, a arca na casa dele não fez diferença. Os seus filhos começaram a tratar como se fosse algo natural. A presença de Deus não é algo natural. Quando você se coloca da porta da igreja para dentro, para se apresentar diante a presença de Deus, você tem que ter reverência na casa de Deus, porque a irreverência causa tristeza e morte. A reverência traz o quê? Graça e glória. Por que muitas pessoas não são abençoadas? Por causa da sua irreverência, de tratar a presença de Deus como se fosse uma coisa simples, de não fazer realmente aquilo que é para ser feito, para conseguir diferença em si e na sua descendência. Davi conseguiu, mas Davi era santo? Não. Ele era um pecador buscando a santidade. Ele errava, mas ele tratava com reverência e tratava com grande fervor a vontade de ter a presença de Deus em todas as suas empreitadas. Mas como assim, pastor? Davi, ele ia montar a sua casa do governo. E Davi escolheu Jerusalém, conhecida como cidade de Davi. E Davi escolheu um lugar, ele tinha visão, Davi tinha visão. Diga assim, Davi tinha visão. Diga assim, a visão de Davi não era uma visão natural, mas Davi tinha visão de águia, porque ele, diga assim, ele respeitava a presença. Aí ele escolheu o lugar mais alto de Jerusalém, para ele ter uma visão privilegiada dos seus, e se viesse inimigos, ele tinha a visão dos inimigos. E Davi falou assim, eu vou construir o meu castelo aqui. E esse castelo, ele vai ter muralhas enormes, olha o projeto. E essas muralhas serão guardadas por um exército fortemente armado. E nesse castelo eu vou reger a cidade, eu vou reger a nação. E desse castelo vai sair decisões que vai abençoar o povo. Mas aí Davi começou a pensar e dizer, só que é o seguinte, eu
posso ter um castelo bonito, muralhas muito grandes, local privilegiado, eu posso ter realmente um ponto bom, mas eu posso ter o exército mais armado da terra, eu posso ser sábio, mas sem a presença de Deus não adianta nada estas coisas. Olha o que Davi falou. O que vai fazer a diferença no meu governo é a presença de Deus. E como eu vou adquirir a presença de Deus? Trazendo a arca de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus para dentro da minha casa. Olhe para o teu irmão e diga assim: o que vai fazer a diferença na tua vida é levar a presença de Deus lá para a tua casa. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? A diferença de Deus não é vir nos cultos aos domingos. A diferença não é estar aqui arrepiado, sentindo, nossa, o culto foi uma bênção, que eu senti arrepio dos pés à cabeça, porque eu fiquei feliz, alegre, porque eu chorei. Isso não é presença, isso é emoção. A presença é a razão de andar ao lado de Jesus todos os dias, lá dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Foi o que Davi desejou. Ele falou: não adianta eu ter uma casa bonita, não adianta eu ter muros altos, não adianta ter os melhores seguranças, não adianta eu ter todos os tesouros da terra, se eu não tiver a presença de Deus, de nada vai adiantar. Essa é visão de águia. Porque muitas vezes você não pensa assim, e é por isso que esta pergunta começa a martelar na tua mente, porque são setas inflamadas de Satanás para desviar o teu foco, porque ele não quer que você tenha visão de águia, porque se você tiver visão de águia, jamais você perde o alvo. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, e o que aconteceu? Davi falou: vamos buscar essa presença lá na casa de Abinadab, meu irmão. São 16 quilômetros. E sabe como que nós vamos fazer? Vamos fazer como os filisteus fizeram para levar a arca lá. Mesmo pessoas com visão de águia muitas vezes esquecem da palavra de Deus. E o que Davi fez? Comprou carro novo, bois cevados. Não foi isso que o pastor Gerson pregou? E foram buscar a arca. E colocaram a arca em cima do carro de boi e começaram a andar. Os bois puxando, os sacerdotes na frente, os aiô, isso, do lado. O rei Davi adorando a Deus lá na frente do carro de boi, glorificando, exaltando a Deus na frente do carro de boi. Olhe para o teu irmão e diga assim: pessoas que têm visão de águia, elas não são retroativas, elas são proativas. Elas não são emocionais, sentimentais, mas elas têm o ímpeto da razão. Amém? O Senhor fala assim: preste o teu culto emocional a Deus. É isso? Ele diz assim: preste o teu culto racional e agradável diante de Deus. Essa é uma palavra racional. Podia estar fazendo aviãozinho, saltando aqui, vocês caindo no espírito, mas não seria uma palavra racional. Tem pessoas que querem vitória e ter visão de águia, mas só vivem através de profecia ou correm atrás de profetas. Não é o profeta que faz a diferença é você que faz.
A diferença não é o lugar, é a pessoa, é a atitude. Aonde que o filho de Abraão foi abençoado lá, o Isaac? Foi no lugar da promessa ou foi no lugar que o inimigo estava cercando? Foi no lugar que o inimigo estava cercando. Porque a diferença não era o lugar, era ele que fazia. Pessoas com visão de águia não dão desculpas e nem procuram culpados. Pessoas com visão de águia dizem: pode vir a tempestade que vier, eu vou voar acima da tempestade, aleluia, e nem um raio vai me derrubar, porque eu vou viajar em segurança, eu vou voar em segurança. Agora a pessoa que não tem visão de águia, ele procura culpados, ele não consegue ressignificar as coisas, ele só vê os erros e as falhas. Mas até o Satanás tem um ponto bom. O pastor que está... Foi criado por Deus. Foi ou não foi? Mas a diferença que ele escolheu foi da queda. Para Satanás, Deus não fala: eu vos escolhi por cabeça. O Senhor fala: você se escolheu por cauda e vai rastejar. Aí Davi mandou buscar a arca. E eles começaram a andar com a arca. E Davi adorando, os sacerdotes andando. Mas era aquilo que Deus tinha falado? Era daquele jeito que era para transportar a arca? Não, a arca está segura, carro novo. Os bois são bois bonitos, cevados. Está ali o Uzá e o Aiô. É Aiô, né? Do lado, os sacerdotes. O rei está na frente. De repente eles passam num buraco. E o carro faz assim, ó. Mancou. E Uzá falou: meu Deus, eu não posso deixar a presença de Deus cair. Põe a mãozona dele assim, ó, pensando que estava fazendo uma boa coisa. Pessoas que não têm visão de águia muitas vezes se levam pela emoção e começam a fazer algumas coisas pensando que estão produzindo algo que vai lhe trazer vida e resultado, mas na verdade ele traz morte. Quando Uzá encostou a mão na arca, ele sentiu a glória do Espírito Santo, foi cheio de unção e começou a pular. O que aconteceu com Uzá? Caiu morto, fulminado. Fulminado. Pessoas que não têm visão de águia muitas vezes não entendem essa situação, irmão. Aleluia. Entenda isso. Deus sempre quis estar presente do teu lado. Deus sempre quis estar presente na vida do ser humano. Lá no jardim do Éden, a Bíblia não diz que ele vinha de manhã e de tarde conversar com Adão e Eva? Mas o que fez com que a presença de Deus fosse tirada deles? A irreverência, o não ouvir a palavra, ou não dar valor para a promessa, ou não dar valor para o que Deus fala. E a presença foi tirada. Aí nós vamos para a história. Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria. Pastor, Virgem Maria, agraciada entre as mulheres, que eu a valorizo muito. Não creio que ela é santa e que pode abençoar, mas creio que ela foi escolhida por Deus para trazer a presença de Deus sobre a terra, e que a atitude dela fez diferença. Aí Jesus começou a andar com o povo, meu irmão. Andar assim, ó, junto, presente. Deus na terra, presente. Mas a irreverência do povo, o faltar dar valor para a palavra, para a promessa, para as escrituras, o questionamento fez com que eles matassem Jesus. E Jesus foi levado. Mas lá no Apocalipse nós vamos ver Jesus andando com o povo presente novamente. Sabe por quê? Porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nenhum.
nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós vamos ver Jesus. Uzá estava vendo a arca, e ele tentou dar uma ajuda naquele momento, e ele estendeu a sua mão e foi fulminado. Amém, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. Hoje, na minha vida e na tua, todos os dias. Amém, irmão? Deus quer estar presente nas tuas decisões. Diga para esse irmão que está ao teu lado assim: Deus quer estar presente nas tuas decisões. Aleluia. Diga para essa pessoa do teu lado, diga assim: ó, Deus quer estar presente lá na tua casa. Diga para ela assim, ó: Deus quer estar presente lá na tua empresa. Aleluia. Amém, meu irmão? Deus quer estar presente na tua loja. Deus quer estar presente lá no colégio que você estuda. Deus quer estar presente nos teus projetos de casamento, nos teus projetos de construção. Deus quer estar presente nos teus pensamentos. Deus quer estar presente, aleluia, nas suas metas. Deus quer estar presente, aleluia, nos teus sonhos. Nos teus sonhos. Pergunto para o irmão: você tem tido muito pesadelo, irmão? Pesadelo é sem presença de Deus. Agora sonho é quando Deus está presente nos sonhos. Profetiza para 3 pessoas, diga: Deus quer estar presente nos teus sonhos. Deus quer estar presente nos teus sonhos, aleluia. Aleluia. O problema, meus irmãos, é que nós, cheios de nós mesmos, porque hoje em dia é difícil que nós somos de entender as coisas às vezes. Acho que foi Davi que falou: eu prefiro 1000 vezes cair na mão do Deus vivo do que na mão dos homens. Porque os homens são difíceis de entender as coisas. Hoje a minha sogra falou: é tão fácil viver a vida, mas as pessoas a complicam. É tão fácil viver bem com a esposa, mas eles complicam as coisas. Aleluia, porque são cheios de si mesmo. O problema é que nós, cheios de nós mesmos, através de nossas irreverências, nós vamos expulsando Deus da nossa convivência. Ah, pastor, eu fumo, mas Deus entende. Não, irmão, Deus entende, mas o capeta não. Isso vai matar você, vai apodrecer teu pulmão, vai destruir a tua saúde, vai destruir a tua vida e vai afastando Deus de você. Ah, mas eu estou orando para Deus me libertar. Não, irmão, a atitude é tua. Eu era viciado na pinga, na cachaça, eu era viciado na droga, eu era viciado em tudo que não prestava. E 3 horas da manhã de uma noite, na casa do meu pai, eu disse: a partir de hoje, não! Eu nunca mais fui dependente de porcaria nenhuma, porque a decisão é nossa. A decisão é tua. Não adianta o líder de célula orar, não adianta o pastor orar, não adianta, é você, a decisão é tua. Eu não vou fazer, eu não vou agir dessa maneira. E vai mudar. E você não vai expulsar a presença de Deus da tua presença. Você vai ser sócio de Deus. Mas para ser sócio de Deus, irmão, não é de graça. Porque graça é favor não merecido. E favor não merecido se tem um preço a pagar. Quem está entendendo, diga amém.
Diga misericórdia, pastor. Se eu vim aqui todos esses dias, até o final de agosto e setembro, para ouvir isso, você vai, arrebentar a boca do diabão. Tua empresa vai ser abençoada, a tua família vai ser feliz, a tua casa vai ser restaurada, a tua vida vai ser mudada, o teu casamento vai ser abençoado, as bênçãos do Senhor estarão sobre a tua vida, porque a tua visão vai ser diferenciada. Aleluia! Você não vai ver a tempestade, não. Você vai passar a tempestade. E as pessoas vão dizer: meu Deus, que medo da tempestade. E você vai dizer: onde está a tempestade? Porque a nossa segurança vem do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, e que quer estar presente. Dá um conselho para esse irmão bonito do teu lado. Diga assim: não expulse a presença de Deus do teu lado. Abençoado e eu não. Está aí a resposta. Enquanto você continuar assim, você vai viver no alto e baixo. Você vai ganhar e vai perder. Mas enquanto você, aleluia, estiver assim, a partir do momento que a tua visão for aprimorada, aí só vai ser alta. Porque o Senhor diz assim: eu vos escolhi por cabeça e não por cauda. Eu lhe escolhi para estar em cima e não embaixo. Eu lhe escolhi para estar entre os príncipes e não entre os mendigos. E o Deus que eu creio é fiel. A gente pode pecar do jeito que for, mas se nós nos rendermos a Ele, os nossos pecados são perdoados. E nós vamos melhorando cada dia mais. Quem está entendendo, diga amém. Amém, meu irmão? Você entendeu? Nós precisamos desejar a presença de Deus, como Davi desejou. Davi desejou a presença. Davi desejou a palavra. Davi desejou a arca lá dentro da casa dele. Ele reconheceu: não adianta eu ter tudo isso aqui se eu não tiver a presença de Deus comigo. A visão foi além, aleluia. E ele fez o que deveria ter feito, mas ele não atentou para a palavra. Pensou que estava fazendo algo bom e pagou o preço. Olhe para o irmão e diga assim: atente-se para a palavra de Deus. Deus falou com Josué: Josué, fica calmo, Josué, fica calmo. Você está aí sentado, sabe? Eu vou levantar um profeta lá do ocidente e vou trazer aqui. Ele vai profetizar para você. E se você fizer o que o profeta falou, você vai prosperar. Foi isso que Deus falou para Josué? Josué falou: Josué, levanta, não tenha medo, encare as situações, vença esse sentimento que você está de perda do teu coração, na tua vida, e faça o que eu determinei na palavra. Porque se você fizer o que Moisés recebeu na palavra, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, esta palavra, ele disse isso, né? Esta palavra vai fazer prosperar o teu caminho. Quem faz prosperar é Deus, irmão. É? O que é? A palavra praticada. Diga assim: Deus já fez a parte dele. Diga assim: Jesus já fez a parte dele. Agora eu tenho que fazer a minha. Hã? Não, tem que dizer de novo. Diga assim: Deus já fez a parte dele. Jesus já fez a parte dele. Agora eu tenho que fazer a minha. Agora diga para esse irmão, para ele nunca mais esquecer. Diga assim: Deus já fez a parte dele. Jesus já fez a parte dele. E você tem feito a tua? Aleluia! Você tem feito a tua? Qual é a minha parte, pastor? Obedecer a palavra, andar na palavra,
praticar a palavra. Amém? Essa é a nossa parte, é a mais difícil. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Entenda que Deus não precisa da mão de ninguém. Uzá falou assim: opa, a presença não pode cair. Sabe aquelas pessoas cheias de si mesmo que saem da igreja e dizem: agora eu quero ver o que a igreja vai ser sem mim. A igreja vai ser um monte de brasa pegando fogo, porque a igreja não é minha, não é nossa. A igreja é do céu, é do reino. Agora veja bem, irmãos, Deus não precisa da mão de ninguém, porque Ele é autossuficiente e grande para resolver as situações, e a sua presença é o melhor. Entenda, irmão, faz a diferença. Entenda as maneiras que eu trato. Vamos para a primeira parte. Tirou a arca, Uzá pôs a mão e morreu. Vamos para o 1A. São 4, para você entender. 1A. As maneiras que eu trato as coisas de Deus é o que faz toda a diferença na minha vida. Diga assim: a maneira que eu trato as coisas de Deus, a maneira que eu trato a palavra de Deus, a maneira que eu trato a promessa de Deus. Diga assim: a maneira que eu trato o vaso de Deus é que faz toda a diferença na minha vida. Aleluia. É o que faz toda a diferença na nossa vida. Você foi levantado por Deus para ser vencedor com Deus, e não pela sua própria força. Com Deus, junto, presença, te ajudando, falando com você. Se nós queremos vencer com Deus, então as coisas têm que ser feitas como Deus determina, e não como nós imaginamos que deve ser. Esse é um conselho que você tem que dar para esse irmão do teu lado. Diga assim: você quer vencer? Diga, olhe para ele e diga: mas você quer vencer mesmo? Então as coisas têm que ser feitas como Deus determina, e ponto. Não é como você imagina que deve ser. Não é como você imagina que tem que ser, ou como você sente que tem que ser. É como Deus determina. Amém, irmão? Eu quero, pastor, ter a minha empresa sendo a melhor empresa de São José dos Pinhais. Ore por mim. Não oro, porque o que vai fazer a diferença é você ser dizimista fiel para sustentar o reino, porque Deus dá semente àquele que semeia. A diferença para você se dar bem financeiramente não é a oração do pastor Edson, não é você fazer parte da comunhão cristã Efatá, não é você ser bonzinho com os pobres, porque tem gente que leva tanta ignorância na vida que diz: eu não dou meu dízimo, mas eu dou uma cesta básica para um pobre todo mês. Isso é oferta de justiça, vai além do que o dízimo. É o de sadaká que você tem que praticar. Agora, dízimo é fé, dever, obediência. Ele diz assim, que se você for dizimista na casa do tesouro, para que haja mantimento aqui, ele diz assim, ó: eu repreenderei o devorador. Não é a tua força, é eu repreenderei o devorador. E ele diz assim: e eu vou abrir as janelas do céu. E ele diz assim: a bênção tal vai cair sobre a tua cabeça, vai te perseguir. Aleluia! E as pessoas verão em ti o sol que brilha. Tem simpatia para se dar bem na vida financeira? Não.
obediência. É fazer o que Deus determina e não o que você acha que deve ser feito. E na vida sentimental, está aqui na Bíblia. E na vida espiritual, está na Bíblia. E na vida da família, está na Bíblia. E na saúde, está na Bíblia. Nós só sofremos porque não fazemos o que a palavra determina. Quem está entendendo, diga amém. Eu só tenho minha diabetes aumentada se eu não praticar aquilo que a Bíblia ensina. Mas a gente demora a entender algumas coisas. Olhe para o irmão e diga: você está entendendo, meu irmão? Deus vai te tratar da maneira que você está tratando as coisas dele. Não as tornem naturais. As coisas de Deus são sobrenaturais. Quando você vem trazer o dízimo aqui na frente, irmão, venha falando em língua. Se quiser dançar, venha dançando, porque é sobrenatural o que você está fazendo. O capeta olha e diz: não posso mais tocar sem ordem do chefão naquele lá. Eita glória! Vem trazer oferta, vem alegre, porque esta oferta vai fazer a diferença na tua vida. É igual eu falei para eles: preparem apresentações de crianças magníficas, porque criança é um milagre nas mãos de Deus. E quando uma criança é apresentada aqui no altar, os céus fazem festa, e nós temos que fazer festa também. Por quê? Porque é uma promessa na mão de Deus. Está entendendo? Não torne, olhe para o irmão e diga: não torne as coisas de Deus naturais. Diga: não torne a presença de Deus natural, perdendo o valor. Uzá sabia o que tinha que ser feito, Davi sabia o que tinha que ser feito, mas ele tocou na arca e caiu morto, pensando que estava fazendo algo bom. Mas ele estava fazendo o que ele sentiu e não o que a palavra determinou. Irmã Regina, tem tanta gente na célula que faz o que sente e não o que a palavra determina, e depois fica chorando as mínguas. Meu Deus, é visão, irmão. Olhe para o irmão: você vai aguentar? Olhe para ele e diga: você vai aguentar? Você sabe o que a águia faz, irmão? 40 anos, ela vai para a mais alta montanha, entra numa caverna, e ela começa a arrancar as suas penas. Ela começa, e ó, que pena de águia, meu Deus, e quando é velha ainda se torna mais peludo, né? Os velhos são mais teimosos. Sangra. Ela bate o bico na pedra até que o bico caia. Ela arranha pedras para que as suas garras arrebentem. Mas quando ela faz isso, dói, irmão? Não dói? Muito. Mas ela está fazendo o que deve ser feito, porque ela vai viver mais 40 anos depois disso. Se ela continuar do mesmo jeito, ela não voa mais tão alto, ela não consegue mais pegar as suas presas. E ela diz: eu não quero perder essa visão, eu não quero perder esse potencial, eu não quero perder essa leveza, eu não quero viver abaixo da tempestade, eu vou viver mais acima da tempestade. Aí ela diz: então eu vou fazer o que é necessário. Está entendendo, irmão? Olhe para o irmão e diga assim: faça o que é necessário. Faça o que é necessário. Aleluia. Entenda, irmão, tudo que você for fazer na igreja, você tem que entender que você precisa levar a sério. Já vamos encerrar, irmão, já vamos encerrar essa palavra. Olha para o teu irmão e diga assim: tudo que você fizer dentro dessa igreja, entenda, você tem que levar a sério. Você tem que levar a sério. Você dança aqui, tem que levar a sério. Você toca, tem que levar a sério. Você é o que cuida da decoração, tem que levar a sério.
Não é como você quer, é como é determinado. Porque isso vai fazer com que você seja águia. E águia não anda com galinhas. Oh meu Deus, Jesus, misericórdia. A galinha não sabe voar, mas a águia voa alto. A águia não tem tempo ruim não, irmão. Ela não corre para o galinheiro. A águia enfrenta. Quem está entendendo, diga amém. Eu já estou terminando, irmão, aleluia. Porque com Deus não se brinca. A palavra diz isso, de Deus não se zomba. Quando você fizer um voto abençoado, quando você fizer, olhe para esse abençoado do teu lado, diga assim: abençoado de Deus. Quando fizer um voto com Deus, você precisa cumprir. Ou não vote. Você não é obrigado a votar. Você não é obrigado a abrir teu bocão na emoção e dizer: eu vou dar tudo para Deus. E quando Deus pede o teu Isaac, você diz: ah, Jesus, mas foi tantos anos de oração. Eu acho que não é a voz de Deus, não. Olhe para o irmão e diga de novo: quando você fizer um voto com Deus, leve a sério, cumpra esse voto. O que você falar, diga para ele assim: o que você falar, que vai fazer, meu irmão, faça. Ou a Bíblia diz assim: a nossa procedência é sim, sim ou não, não. O que passar disso é do capeta. E o capeta tem bênção para dar, meu irmão? Tem ou não? Se é da procedência dele, eu quero distância. Porque eu quero a presença de Deus do meu lado. Porque a presença de Deus faz diferença. Num curto prazo. Diga assim: a presença de Deus faz diferença. Diga de novo: quando você falar, faça. Ou então não fale. Hã? Tem gente aqui que falou tanta coisa diante desse altar no começo do ano, que fez votos, e Deus está falando com você: eu quero você águia. Muitas pessoas estão na igreja e as coisas não acontecem porque elas estão sendo tratadas exatamente como elas estão tratando as coisas de Deus. Misericórdia. Eu não podia deixar de pregar o que Deus mandou, né, Cíntia? Se nós queremos prosperar, não é teoria da prosperidade, meu irmão, é palavra fiel. Porque a teoria não faz você prosperar, mas a palavra faz você mudar de vida e prosperar em todas as áreas da tua vida. Está entendendo? Por isso que nós fazemos essa campanha, que Deus nos deu essa direção. Porque o efatá vai acontecer, o abre-te vai acontecer sobre a tua vida. Aleluia, entenda isso, meu irmão, aleluia. Há pessoas que estão na igreja e as coisas não acontecem porque elas estão sendo tratadas exatamente como elas estão tratando as coisas de Deus. Pergunta para esse irmão: como você está tratando as coisas de Deus, meu irmão? Como você está tratando as coisas de Deus? Como você está tratando as tuas responsabilidades que Deus confiou nas tuas mãos? Ele trata as coisas de Deus de qualquer jeito, então Deus as trata de qualquer jeito. Não é que Deus tem preferidos, não, meu irmão. É que quem pratica, a Bíblia diz assim, fará a diferença. Fará a diferença. Porque quando você faz o que Deus manda, Deus olha e diz: você merece. Hein, irmão? Se o teu filho te pede algo, ele é totalmente desobediente, você vai perder a oportunidade de corrigi-lo para que ele ganhe aquilo? Isso não é chantagem, meu irmão. Hã? Você vai tratá-lo como ele te trata. Se nós somos assim, Deus age dessa maneira. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém.
Se elas esquecem da presença, da casa, da promessa, da palavra, Deus se esquece delas. Você está lembrando de votos que você fez e você não cumpriu. Você está lembrando de lágrimas que você chorou e disse: Senhor, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Mas veio a primeira luta, você agiu como o povo lá no deserto, dizendo: lá estava melhor do que aqui. E você voltou a ser escravo daquilo que você era. E Deus está dizendo: você se esqueceu, mas eu não. Eu não. Eu não. Aí você chora. Aí você diz: por que aquele é abençoado e eu não sou? Eu vou largar a mão dessa igreja, eu vou para outra porque eu acho que o pastor está em pecado. Não é o lugar, é você. São os teus votos, é a tua boca, é a tua palavra. Se você não tem condições de fazer o que é para ser feito, adora quietinho, que um dia o Espírito Santo vai te fortalecer para que você tenha condições. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia. Entenda, aleluia. Isto é muito sério. Isso tem tudo a ver com a conquista dos teus sonhos. Isso tem tudo a ver com o teu futuro. Isso tem tudo a ver daqui para frente, porque Deus vai começar a agir na tua vida da mesma maneira que você agir com as coisas dele daqui para frente. Você não é mais inocente. Você tem a tua pergunta respondida hoje. O porquê? Porque Deus trata as pessoas da mesma maneira que elas tratam a Ele. Isso vai fazer a diferença daqui para frente na tua vida. Isso vai fazer a diferença nos teus sonhos. Ah, pastor, mas imagina a situação que eu tô falido, o meu casamento está acabando, a minha família não se entende, o médico diz que eu tenho 3 meses de vida, eu estou no fundo do poço, eu estou endividado. Era assim que Obed-edom estava. Uzá morreu. Davi falou: mas Deus, por quê? Aí Davi foi entender e ele falou: meu Deus, eu fiz tudo errado, me perdoe, Senhor, me perdoe. Vamos deixar a arca aqui na casa desse Obed-edom que o rapaz veio falar para nós. Vamos deixar ela lá. A arca não fez diferença na vida de Abinadab e ainda levou o seu maior sonho, que era o seu filho Uzá. Destruiu pelo não valorizar. Mas esse Obed-edom recebeu a arca, irmão, cheio de gratidão. Ele tratou a arca de maneira sobrenatural. Ele valorizou a presença da arca na casa dele. O que aconteceu? Ele estava com a família meia ruim, porque quando falta arroz e feijão, as cobranças começam a acontecer, a gente começa a procurar culpados. Certamente eles discutiam. Ele estava endividado. A plantação, ele plantava e perdia a semente. Ele não conseguia ver resultado. As vaquinhas estavam tudo magra. E ele valorizou a presença. A Bíblia diz que em 3 meses, pastora Regina, 3 meses, Deus fez a diferença. É Deus que pode. Se você valorizar a presença, você vai ser curado. Se você valorizar a presença, a tua família vai ser abençoada. Se você valorizar a presença, o teu trabalho vai ser honrado se você valorizar a presença. A tua semente vai dar 30, 60, 100 por 1 se você valorizar a presença. As pessoas vão dizer assim: meu Deus, como que pode? O que aquela pessoa está fazendo para se dar tão bem na vida? Chegaram lá e falaram: Davi do céu, você não sabe o que está acontecendo. Eu passei na casa de Obed-edom, lembra daquela casinha velha? Lembra? Agora já tem um sobrado
quebrado triplex lá, e os muros são todos de vidro, e do lado tem um lugar que tem umas vacas bonitas, gorda, a plantação tá linda, e as pessoas estão indo tomar café e almoçar na casa de Obed-edom. 3 meses. 3 meses. Deus fez o milagre pela valorização, pela reverência. Pela reverência. Aí Davi falou: então eu não posso ficar sem essa presença aqui no meu castelo. Eu não posso, vão lá buscar essa presença e façam agora da maneira certa. Eu estou correndo, irmão. Façam agora da maneira certa. Como que é para fazer, Davi? É sacerdote que vai carregar a arca. Ela tem umas argolas do lado. Vocês vão pegar uma madeira de tal árvore e vão pôr do lado e vão carregar. Os sacerdotes vão carregar essa arca. E vai ser assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta a arca e sacrifica um bezerro e sacrifica um cordeiro. Não, quantos quilômetros faltava, pastor? Não sei. Talvez faltasse uns 6 quilômetros ainda para chegar até Jerusalém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta a arca, sacrifica um bezerro e sacrifica um cordeiro. Aleluia. Aleluia. Olhe para esse irmão e diga assim: fazer o que Deus determina que deve ser feito exige sacrifício e dor. Não precisa falar mais nada. Para você deixar de ser mentiroso exige sacrifício e dor. Para você deixar de ser fofoqueiro exige sacrifício e dor. Para você deixar de ser fumante exige sacrifício e dor. Para você deixar de chupar aquela porcaria de narguilé exige sacrifício e dor. Para você deixar da pinga exige sacrifício e dor. Para você deixar da preguiça exige sacrifício e dor. Para você deixar a vida de pedinte exige sacrifício e dor. Edson, sacrifício e dor. A salvação é pela graça, aleluia. Exige sacrifício e dor, porque Jesus passou a maior das dores, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu, porque Ele quer você uma águia, uma águia. Deus quer de você uma águia. Exige sacrifício e dor. 6 passos: sacrifício e palavra profética. Dá para nós encerrar, né? 6 passos: sacrifício e palavra profética. Podia entrar no número 6, no 7, mas não. Sacrifício e palavra profética. Por que sacrifício, irmão? Porque um bezerro, porque ele é um boi, um futuro boi, e o boi carrega fardos. E por que o cordeiro? Porque eis aí o cordeiro do mundo que tira o pecado de todo ser humano. Valorizar exige sacrifício e dor para a conquista dos seus sonhos. Amém, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Muitas pessoas estão ouvindo as pregações. Muitas pessoas estão ouvindo as pregações, mas ela lá no fundo diz: não é bem assim. É o Espírito Santo revelando aqui, irmão. Não é bem assim. Continua, não tem problema nenhum.
Agora você nunca vai deixar de perguntar: o porquê que fulano é abençoado e eu não? Hã? O porquê que fulano é abençoado e eu não? Porque ela pratica o sacrifício e a palavra profética. Dói. Diga assim: ser cristão, águia, tem momentos que dói. Porque o pecado é tão gostoso. É ou não é? Quem diz que o pecado é ruim aqui, quero ver? É gostoso. Por isso que tem famílias que são destruídas, porque pessoas trocam uma vida toda por 10 minutos de prazer. E olha lá ainda, às vezes nem 10 dá. Olhe para o teu irmão e diga: sacrifício e dor. Quem está entendendo, diga amém. Se coloca em pé. Comece a obedecer as coisas de Deus, e você vai ver a diferença que vai acontecer na tua vida. Na casa de Obed-edom houve a diferença. Amém? Amém? Davi fez a coisa certa. Ele faz conforme eu falei, e conseguiu trazer a arca. E quando ele trouxe a arca, olha só, irmão, a atitude. Pessoas ouvem a pregação, e lá na mente o capeta larga um dardinho daquele, e ele diz assim: não é bem assim. E Davi chega feliz com a arca, irmão. O pastor Gerson falou, ele tirou a veste do rei, tirou a coroa, ficou vestido de saco. Ele não estava peladão, ficou vestido de saco, se despiu e dançava feliz, e fazia festa, e o povo se alegrava. E a Mical, esposa de Davi, estava lá na janela olhando e fazia assim, ó. Vou até sair daqui para ninguém me ver. Meu Deus, que vergonha. Porque talvez estava acontecendo diferente do que ela queria que fosse. Olhe para o teu irmão e diga assim: ter visão de águia, às vezes, é entender que tem coisas que acontecem, que são diferentes do que nós queríamos que acontecesse. Mas a visão não deixa perder o foco. Talvez Mical, como era de costume, quando o rei voltava de um sucesso, ela tinha conversado com as servas e tinha falado assim, ó: prepara, porque Davi vai vir sentado em cima de um cavalo branco enorme, com bastante brilho, com a coroa, com as suas vestes de rei, imponente, e vai passar por esses tapetes vermelhos que eu quero que vocês coloquem, para ele andar, e todo mundo possa reconhecer que agora Davi é mais forte do que era, porque ele está trazendo a arca para cá. Mas não deu tempo, Davi chegou diferente. Ele não estava sentado no cavalo branco, ele estava dançando, que nem louco. Porque a presença de Deus é loucura para aqueles que desejam ela. Aleluia. Às vezes a pessoa diz assim: meu Deus, por que aquelas beludas gritam lá? Não é elas, irmão, é a presença que toma conta delas. As pessoas de visão natural não entendem, mas elas muitas vezes estão vendo anjos voando nesse lugar. Aleluia. A pessoa está lá no banco e e pula, e dança, e fala mistério, e a pessoa que está do lado diz assim: meu Deus. No domingo não devia ser assim, porque vem bastante visita na igreja, vai se escandalizar com essas coisas. Mical estava na janela.
Não aconteceu como ela queria, ela se revoltou. Ela falou: deixa esse homem chegar aqui que ele vai ver só o que vai acontecer. Aí, meu irmão, Davi chega dançando, pulando, glorificando, chorando, o povo adorando, os levitas tocando, e a arca vindo, e os sacerdotes, 6 passos parava e sacrificava, 6 passos sacrificava e profetizava, e assim por diante, seguindo o caminho, mesmo com dores nos ombros. Mas eles continuaram. Olha para o teu irmão e diga: continua, meu irmão, continua. Mesmo que doa, porque o milagre vai acontecer. Aí a arca foi levada lá para a tenda, onde a presença seria constante. Aí Davi disse: meu Deus, agora eu estou realizado. Eu tenho um castelo maravilhoso, com muralhas altas. Eu tenho um exército glorioso. Eu tenho riqueza, eu tenho vitórias. Mas o mais importante, meu Deus, eu tenho a tua presença aqui comigo. Eu tenho a tua presença. Aí Davi feliz, irmão, sacrificou e voltou para casa. A Bíblia diz assim que ele voltou correndo para casa, porque ele queria abençoar a sua casa. Não desista de querer abençoar a tua casa, meu irmão. Não desista de que teu marido mude. Não desista que teu filho mude. Não desista que a tua família seja transformada. Não desista, queira isso. Faça a tua parte. Davi quis. E Davi chegou lá, e Mical olhou para ele e falou: muito bonito o que você fez, né? Davi falou: trazer a arca foi algo lindo. Não estou falando disso não. Às vezes você decepciona, porque você é abençoado e queria que os outros fossem. Mas a presença é cada um por si que dará conta. Hein, irmão? Eu não vou dar conta, irmã Rose, não. E nem ela do Erli, nem o Erli dela. É ela que vai dar conta dela. É o Erli que vai dar conta dele. A presença é valorizada individualmente, porque coletivamente a glória vai ser manifestada quando há presença. Aí Mical falou: é a vergonha que você passou. Cadê tuas vestes reais? Você está se portando com uma pessoa que não valoriza as coisas. Olha o que Mical estava falando. Pessoa que não valoriza a presença, meu irmão, desvaloriza as ordens de Deus, desvaloriza os rituais. Aí ela disse: você agiu dessa maneira entre os servos e servas. Aí Davi falou assim: Mical, você está por fora. Eu sou mais valorizado pelas servas e pelos servos, porque eu estava glorificando Deus que me escolheu para tomar o lugar do teu pai, que não teve capacidade de valorizar a presença. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Larga a mão de ser bobo, emprestar teu ouvido como pinico para ouvir churimanhas de pessoas que não têm capacidade de obedecer a palavra, tem capacidade de fazer a diferença. Ela sabe o que é para ser feito, mas não faz. Davi falou: teu pai não foi capaz, teus irmãos não foram capazes, e você só está aqui pela misericórdia do Deus vivo. Eu sou mais honrado por eles, porque eu adoro ao Deus que me escolheu. Tem pessoas decepcionadas aqui hoje com a família. Tem pessoas aqui hoje que ouviram palavras absurdas da tua família, mas não desista. Valorize a presença. Valorize a presença. O teu familiar pode continuar seco, sem bênção, mas você vai ser honrado, porque Deus te escolheu por águia. Valorize.
O que aconteceu com Mical, irmão? Ela nunca pôde dar à luz. O seu ventre permaneceu seco. Sabe por quê? Só para nós encerrarmos com essa parte forte. Quem tem visão de águia faz a diferença. Davi, ele entrou feliz, dizendo: domina, Senhor, porque esse reino é teu. Domina, Senhor, porque a minha casa é tua. Antes de eu reinar, reina o Senhor em primeiro lugar. Antes de eu tomar posse, toma o Senhor em primeiro lugar. Ele estando presente, irmão, não tem domínio, não tem demônio, não tem capeta, não tem maldição, não tem barreira, não tem homem, não tem ninguém que possa impedir a vitória sobre a tua casa. Não tem ninguém que possa impedir a vitória. Eu não sei como você está recebendo as coisas de Deus, se é como Uzá, se é como Obed-edom, se é como Davi, ou se é como Mical. Mical estava onde, irmão? Na janela. O que significa a janela? A visão da alma. Os nossos olhos são a janela. Por que Mical estava na janela? Porque ela podia perceber um pouco o que acontecia lá fora e podia perceber o que acontecia lá dentro. A resposta é: por que pessoas não são abençoadas? Porque não saem da janela ou não saem de cima do muro. Elas olham para as coisas de fora e se revoltam, e olham para as coisas de dentro. Davi veio para casa para abençoar a casa, e reprovam o que está acontecendo. Pessoas da igreja que não se decidiram, estão em cima do muro, estão com um pé no mundo e estão com um pé na igreja. E não conseguem a definição de vitória. Porque você não pode coxar entre dois senhores. Se é Deus, se é mamon, é mamon. A presença de Deus faz com que você olhe para dentro e aprove as coisas. E que você diga: a janela não é o meu lugar. Porque um homem estava na janela, caiu na pregação porque dormiu e morreu. Graças a Deus que tinha um homem de Deus lá, orou por ele e ele foi ressuscitado e mudou de vida. Lembram da mensagem? O terraço não é o teu lugar, desse Davi? A janela não é o teu lugar. Irmão, decida hoje. Decida hoje abandonar, tirar o pé do mundo e colocar somente no reino, na igreja. E você vai ver que em pouco tempo grandes coisas vão acontecer. Entenda isso. Eu sou tratado como eu trato as coisas do reino. Aí nós entendemos por que tem gente que recebe e é abençoado rapidamente, e outros que demora tanto ou nunca consegue. Se você quer, meu irmão, ser abençoado, você tem que dizer a essa situação: eu vou mudar. Você tem que dizer: essa situação vai mudar em nome de Jesus.
Você tem que dizer: eu vou ter visão para não perder o alvo. Não importando o que tenta me distrair, o meu foco não será perdido. Vai apagar a luz e nós vamos adorar. Se você quiser reconciliar, venha para frente rapidamente. Se você quiser aceitar Jesus, fazer, aleluia, algo para que a presença seja restituída, você vai vir para frente. Eu não vou insistir. Fala em mistério, deixa o Espírito Santo de Deus agir. Adore a Ele, aleluia. Nós vamos orar aí na tua casa, adore a Ele. Tenha visão de águia. Comece essa campanha acompanhando o mês de agosto e setembro. As palavras vão ser poderosas sobre a visão que você precisa ter.